Olá, meus queridos! No vídeo de hoje vamos falar sobre como ler tablaturas. É um assunto que a maioria dos meus alunos que já iniciaram, né, que já conhecem alguns acordes, já conhecem algumas batidas, buscam novidades aí no curso e começam a dedilhar, solar, né, alguns ritmos aí, algumas melodias. E se você for procurar isso na internet ou em algum livro específico, vai encontrar a chamada tablatura, que é uma codificação, né, de informações, aí, de códigos e de símbolos para representar aí o solinho, né, a melodia da música. Portanto, resolvi fazer esse vídeo para ajudar as pessoas que têm dificuldade nesse tema. Então, o que é tablatura? Qual a diferença entre tablatura e partitura musical? A forma de escrita das melodias e dos acordes, as principais técnicas utilizadas, os símbolos, entre outras dicas que nós vamos discutir aqui durante este vídeo. Também recomendo que para fazer esse vídeo você tenha um violão, né? Porque para treinar, né, poder desenvolver melhor os exercícios, eu vou passar alguns exercícios aqui para facilitar o andamento do curso, tá ok? Então vamos lá. Vou dividir a tela para que eu possa mostrar algumas imagens, algumas figuras que eu preparei para vocês, tá bom? Vamos lá então. Vou dividir aqui. O que é tablatura? Normalmente é um gráfico que representa o quê? 6 linhas, que são as 6 cordas do violão, ok? Nada mais do que isso. E os números são a posição onde você precisa colocar o dedo para tirar o som. Então, por exemplo, tem que ter em mente o seguinte: partitura musical. Partitura musical é diferente de tablatura, certo? Porque a partitura musical é um pentagrama. São 5 linhas e 4 espaços, onde você vai colocar as notas musicais de uma determinada escala, que é denominada por aquele desenho lá na frente, ó, aquele espécie de um desenho assim, em forma de S, não sei o que. Eu chamo de Sol, né? O nome dele é uma clave de Sol. Tem clave de Dó, clave de Fá. E essa clave determina em que escala você está tocando, né? Que nota você está tocando ali na partitura, tá certo? E além disso, tem outras informações ali. O tempo que você está tocando, o ritmo, que velocidade você vai tocar, né? O andamento da música. E aqueles desenhinhos ali, aquelas bolinhas pretas e brancas que estão na partitura, representam as notas e o tempo de duração de cada nota. Então, a diferença principal de uma partitura musical de uma tablatura é que na partitura, qualquer músico, né, que tem um certo conhecimento já, né, de música, né, lógico, consegue executar a música só olhando ali, lendo ali, a codificação que está ali, ele consegue ler a música tranquilamente, né, bem próximo do que o compositor original, né, que criou, né, o compositor fez. Já a tablatura, não. A tablatura não tem nenhuma informação. A única informação que tem na tablatura é onde você tem que colocar o dedo para tocar a nota. Só isso. Agora, que tempo? Quanto tempo? Como você vai executar isso? Aí vai muito da sua interpretação. Então, o que vai ser preciso fazer para tocar uma tablatura? Você tem que ouvir a música muitas e muitas vezes para ali assimilar bem a melodia e depois tentar acompanhar o ritmo original através dessa codificação. Então a tablatura é feita para quem está iniciando no violão, que ainda tem certas dificuldades para ler uma partitura. Então é mais um lembrete, né? Eu sempre chamo é uma anotação de lembrete quais são as notas que compõem ali aquela melodia, né? Não é bem uma escrita fiel da composição do autor, tá? Diferente de partitura musical, que uma partitura musical já é um registro oficial da melodia do compositor. A tablatura é um rascunho, é mais um lembrete de quais notas estão participando ali dessa melodia, tá bom? Essa é uma diferença, bem gritante a diferença aí da tablatura e partitura. Mas enfim, vamos avançar. Quais são os elementos básicos que nós usamos para ler uma tablatura, né? Então vou explicar bem resumidamente, ó. Como eu já disse, são 6 linhas. Cada linha dessa
Cada linha dessa representa uma corda do violão. E aí é importante você observar que está de ponta cabeça, ou seja, a primeira linha lá, a primeira corda, na verdade é a mais fina do violão. E aí embaixo seria a mais grossa. Então nós temos aí o E, né, que o E em cifra representa a nota Mi, né, a corda Mi, primeira corda. Temos o B, que é a nossa nota Si, corda Si, segunda corda. Temos o G, que é a corda Sol, terceira corda. Temos o D, que é a corda Ré, quarta corda. Temos o A, que é a corda Lá, quinta corda. E temos o Mi, que é a nossa sexta corda. Assim, se você visualizar, eu até desenhei para vocês, ó, ela bem fininha a primeira corda e a mais grossa embaixo. E coloquei o violão de ponta cabeça, que é esse formato aqui, ó. A tablatura está nessa posição, nesse ângulo. Então é como se você estivesse tocando o violão e olhando aqui, ó, de ponta cabeça. Por isso que é nessa posição aqui, ó. Ok? Que você visualiza, é nessa visão aqui. Por isso que está dessa forma. Que na verdade seria do mais grave para o mais agudo. Quem já estudou escala sabe que o violão começa aqui do grave e vai para o agudo, né? Todas as notas. Do grave, início da escala, fim da escala, certo? 12ª casa. Então, se você não conseguir visualizar isso, vai ser difícil de você conseguir tocar tablatura, porque tem que ter essa visão que você está vendo tudo de ponta cabeça, porque é essa visão do músico para o braço do violão. Ok? Vamos avançar, hein? Bom, casas. Tem lá o desenho da tablatura. E como é que você vai identificar em que casa, né? Em que posição que eu vou colocar o dedo? Porque o violão é distribuído por casas, correto? Né? Casa 1, casa 2, casa 3. Mas lá na tablatura não tem divisão de casas. É só uma linha, só marcando as linhas retas, né? E como é que eu sei aonde eu tenho que colocar o dedo? Então, os números que aparecem na tablatura representam as casas. Então eu coloquei aí, vejam bem. Nós temos aí eu coloquei a tablatura, corda 1, corda 2, 3, 4, 5, 6, certo? De baixo para cima. Então estamos ali um número 4 na segunda corda. O que significa que esse número 4 representa casa 4, da corda 2. Vamos avançar para ver? Olha lá. Aí está o violão. Então, como estava demonstrando no desenho, nós estamos na segunda corda, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Você vai colocar o dedo ali na segunda corda. Aqui está o dedo. Segunda corda da casa 4. Então, tablatura é exatamente isso. Ela marca um número que representa aonde você precisa colocar o dedo. Da mão esquerda no braço do violão. É simples assim. Tablatura é só isso. Tá? Muito bem. A leitura da tablatura sempre é da esquerda para a direita. Você vai ler do braço do violão para a boca do violão. Aqui da mão do violão, né? Da esquerda para a direita. Então, como que se lê? Sempre sequencialmente um número de cada vez. Tá? Sequencialmente um número de cada vez. Então eu tenho tenho 4 grupos de números, sendo 3 na sexta corda, 3 na quinta corda, 3 na quarta corda e 3 na terceira corda. A segunda corda e a primeira corda não tem indicação para tocar, correto? Então, lembrando que a sexta corda é essa mais grossa, é a primeira, é a última que está aparecendo, a primeira, né, no caso, mas é a última que está aparecendo ali, a última corda. Está marcando lá, 1 seria o quê? Casa 1. Então vai tocar na casa 1, depois casa 3, depois casa 5. Aí vai mudar de corda, vai para a corda sequencialmente, né, da esquerda para a direita, corda 5, casa 2, casa 3, casa 5. Mudou de corda, agora na corda 4, casa 2, casa 3, casa 5,
mudou novamente de corda, agora na corda 3. Vamos tocar casa 2, casa 4 e casa 5. Perfeito? Então ficou exatamente isso. É 1, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 4, 5. Perfeito? Essa é a forma de ler uma tablatura sequencialmente. Sempre um número após o outro. Tá ok? Da esquerda para a direita. Sempre da esquerda para a direita. Né? Uma sequência linear. Linear. Sigamos. O número 0. Quando aparece o número 0, ele representa a corda solta. Então, quando casa 1, né? Casa 0 não existe. A casa 0 é aqui, né? A nossa pestana é conhecida como casa 0, inicial da escala. Então, quando fala 0, nós vamos tocar as cordas soltas. Aí, no caso, sexta corda solta. Se o 0 estivesse na corda 5, então seria a quinta corda solta. Se o 0 estivesse na corda 4, quarta corda solta. Se o 0 estivesse na corda 3, terceira corda solta. Se o 0 estivesse na corda 2, segunda corda solta. Se o 0 estivesse na corda 1, primeira corda solta. Ok? Então 0 representa a corda solta. Nenhum dedo pressionando nenhuma corda. Cordas soltas. Avançamos? Prossigamos. Agora, imaginem os números empilhados. Quando aparecem assim os números empilhados, um em cima do outro, tá vendo? Significa que tem que tocar duas, no caso aí, duas cordas. Se fossem 3 números, 3 cordas. Mas no caso, estão apontando duas cordas. E quais são as cordas? A corda 2 e a corda 3. Sempre a corda 2 e a corda 3. O primeiro conjuntinho de números ali está dizendo casa 1 e casa 0, né? Corda solta. Então nós vamos tocar essas duas cordas aqui, ó, segunda e terceira juntas, ó, 1 e 0. Puxa as duas juntas, 1 e 0. Na sequência vai aparecer lá casa 1, já está pressionado, e casa 2, da terceira corda. Puxa novamente, 1 e 2, seria isso, 1 e 2 só. Né? Na sequência, casa 3 e casa 5, na terceira corda. Corda 2, dedo 3, casa 3, e corda 3, casa 5. Então, 3 e 5 seria essa puxada. Depois, 5 e 7. 5 e 7. 5 e 7. Ok? Então ficou 1 e 0, 1 e 2, 3 e 5, 3 e 7. Seria exatamente isso. Ok? Números empilhados. Você vê que aparecer. As outras cordas você não toca. Então já começa, aí entra um detalhe que é importante vocês exercitarem, né? É que eu não sei o grau de conhecimento de quem está vendo o vídeo, mas normalmente os meus alunos, quando estão nesse nível de tablatura, já conhecem essa puxada de 2 dedos, né? Você tem que conhecer dedilhado, saber um pouco de acordes, né? Essa envergadura aqui da mão, né? De conchinha, né, que a gente fala. De puxar aqui, ó, com 3 dedos ou com 2 dedos, nas duas cordas de cima ou nas duas cordas de baixo, ó. Né? Então você tem que ter um certo conhecimento aí, porque tablatura, ela, quando você chega nesse nível de desenvolver tablatura, significa que você já tem um certo conhecimento de acordes, de ritmos, né? Já tem uma certa liberdade aí para você poder se expressar, né? Porque se você não tem esses conhecimentos, fica um pouco difícil aí para você unir todas as técnicas juntas aí na execução do violão, tá bom? Mas se você não tem, começa a treinar, vai precisar treinar bastante aí, tá bom?
Vamos lá. Acordes verticais, né? Como é que se representa acordes, né? O acorde de Dó, o acorde de Ré, Mi, Fá, Sol, assim na tablatura. Eu até coloquei um desenho aí do nosso diagrama. Quem faz violão popular já tem esse conhecimento, né, do diagrama, está acostumado com o diagrama de notas musicais. E lá está marcado C, né? Tem um C, que é o acorde de Dó maior, e está lá desenhado, ó, o braço do violão, né? O diagrama representa o braço do violão. Aquela parte mais escura é essa pestana branca aqui. E daí vem as divisões das casas. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, 5, né? Assim por diante. As cordas, né? São de baixo para cima, da direita, ali está ao contrário, né? A corda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Como se o violão tivesse assim. Não, agora eu fico invertido, não sei. Como se o violão tivesse assim, né? Corda mais fina para corda mais grave, ó, tá vendo? A corda. Então tá nessa forma o desenho do braço do violão está assim. O violão está assim, da corda fina para a corda grave aqui, ó, tá vendo? E aí você vai colocar os dedos conforme está o desenho, né? Então no caso ali, a corda 1 está vazia. Aí tem uma bolinha preta na casa 1, corda 2. Na corda 3 está vazia. E tem uma bolinha preta na corda 4, segunda casa. E depois tem um dedo também na casa 3, quinta corda. E na sexta corda também não tem bolinha nenhuma. Então a 1 e a 6 estão vazias. Tem 3 bolinhas, 3 dedos. É o acorde de Dó maior, certo? Esse é o desenho tradicional dos diagramas, né, que nós já conhecemos, a parte de que ficou, que é também chamado de cifras, né, o sistema de cifras. Agora na tablatura, veja, lá em cima é o mesmo acorde, só que representado pela tablatura. Então quando os números estão na verticais um em cima do outro, significa que tem que ser executados ao mesmo tempo. Executar os números ao mesmo tempo. Você vai formar aqui o acorde, ó, certo? Então, ó, corda 1 está 0, está vazia. Aí a corda 2 está dizendo o número 1, que significa casa 1. Depois tem o número 0, significa corda 3 solta, sem nenhum dedo. Aí na corda 4 temos o dedo 2, ou casa 2, desculpa, casa 2. É que o dedo 2 também, mas aqui é casa 2. E depois temos na casa 3, ó lá, a corda 5 aqui, ó. Então ficou, a corda 6 não tem nem 0, ó, não pode nem tocar ela. Quando não aparece nenhum número na corda, é porque não pode tocar. Então, no caso da sexta corda, nem solta pode tocar. Não está o número 0 lá, tá vendo? Ela está sem número nenhum. Então, a sexta corda não toca. Tocamos só da quinta para baixo. Então, ficou isso aqui, ó. Ou isso aqui. Uma vez, todas juntas. Quando faz esse movimento para baixo, todas as cordas assim ao mesmo tempo, significa que mesmo que faça uma de cada vez, mais rápido assim, né? Significa que está tocando ao mesmo tempo todas as cordas. Ou pode fazer uma puxada, né? Assim, puxar todas as cordas juntas. Significa que estamos tocando o acorde de Dó maior. Igual o símbolo de baixo. Em cima é a tablatura e embaixo é o diagrama de acordes. Os dois são acordes de Dó maior. Perfeito? Vamos avançar então. Agora vamos entrar então na parte técnica, né? Técnicas e simbologias mais usadas aí na tablatura, tá bom? Começando pelo slide, né? Que é deslizar, escorregar o dedo. Ele tem um símbolo que é essa barra aí da divisão, né? Barra da divisão. Veja que na tablatura está marcando lá 2/4. Na que corda? Corda mais fininha, na Mi aqui. 2 e a casa 4. O que significa esse 2/4? Que você vai pressionar a casa 2, com a mão direita você vai fazer uma batida, só um toque, tá? E dentro desse toque que você vai dar aqui, você vai levar o dedo sem tirar da corda até a casa 4, sem tirar o dedo da corda, tá bom? Vai deslizar o dedo, slide, deslizar o dedo até a casa 4. Então seria isso aqui, ó. Né, ó. 2, 4, 2, 4. Tá? Seria esse movimento, 2, 4. Perfeito? Slide.
Quando nós fazemos o slide, igual esse que nós estamos fazendo, para cima, o que é para cima? Ascendente, do grave para o agudo. Do grave. Podia ser, por exemplo, 2/12. Né? 2/12. Ó. Do grave para o agudo. Então é um slide up. Né? Um slide up. Slide up. No inglês é péssimo. Não repara não que eu vou falar um monte de coisa errada aqui, porque eu não sei falar inglês. Meu negócio é male em português, como vocês estão percebendo. Então, meu inglês então já viu, né? Meu português já é ruim, inglês então já. Bom, vamos lá. Agora, slide, deslizar o dedo com símbolo do grave para o agudo, ao lado contrário agora, né? Então é a barra invertida lá. Aí no desenho da tablatura, estamos marcando do 5 para o 2, da casa 5 para a casa 2. Então nós vamos tocar com a mão direita um toque, sem tirar o dedo da mão esquerda, aqui do braço, nós vamos escorregar o dedo até a casa 2. Seria 5/2, ó. 5/2. 5/2. Então é esse deslizar. E quando nós fazemos esse movimento descendente, do grave para o agudo, né? Descendo a escala, estamos descendo a escala, descendente, então chama-se slide down. Né? Slide down. Okay? Existem algumas edições, alguns livros aí, né? Que utilizam outros símbolos. Porque tem para slide up e slide down. Tá vendo? É uma barra maior um pouquinho lá do que nós estamos vendo. E tem esse arco aí em cima dos números, que chama ligado, né? Significa ligado. Quer dizer que esses números têm que ser tocados juntos, né? Não pode ser separado, com o mesmo que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Porque existem tablaturas feitas com editor de texto, né? Editor de texto qualquer, que não tem recursos gráficos. Então você tem que fazer tudo com mais, menos, desenhos, né? Então você usa o símbolo de divisão, né, o inverso, e agora quando você faz um sistema próprio, gráfico, né, que requer recursos, você pode fazer esse desenho da ligadura. Né? Inclusive quando é editado em texto, que não tem como você está com a tecla de computador, né? Está com a tecla, e não tem essa ligadura. Então a gente usa o circunflexo, o chapeuzinho lá, né? Para representar essa ligadura, porque a gente não tem recursos aqui no gráficos para poder desenhar. Então, por isso que tem um pouquinho de variação aí de uma edição de livros para uma edição gráfica aí de um programa específico para a tablatura, porque nele já tem alguns recursos a mais que você pode representar. Então, se você encontrar essas diferenças, não estranha não, é porque é a forma como foi escrita, com editor de texto ou com um site mais sofisticado e tal, tá bom? Vamos lá então. Vamos ver agora um bend. O bend é empurrar. Né? O símbolo dele é o B minúsculo, para representar o bend. Não confunda esse B com bemol, tá? Temos lá o sustenido, bemol, né? Quando a gente faz o acorde, meio tom acima, meio tom abaixo. Mas não tem nada a ver esse B minúsculo de bemol com B de bend, tá? Então, quando você está numa tablatura, não vai ter bemóis, né? Vai ter números, né? Então, por isso que não dá para confundir. Quando apareceu B na tablatura é porque é um bend, não é um bemol, tá bom? Então, nós temos duas formas de representar esse bend. Meio tom, o que significa meio tom? Lembrando que o violão, a escala do violão é dividida em casas, e cada casa do braço do violão é meio tom, correto? Então, vamos supor, desta casa 1 para a casa 2 eu tenho distância de meio tom, tá? Meio tom, uma casa, diferença, né? Agora, quando eu tenho um tom, seria meio tom mais meio tom, né? Um tom, são duas casas, né? Então, quando eu faço distância de duas casas, eu tenho um full band, tá bom? Agora, o que é o full band, né? Nada mais que vocês já devem ter visto muito por aí, os guitarristas, quando, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aí, ó, 5 band 6, né? 5 seria casa 5 da corda 2, casa 5 da corda 2, e 6 seria a casa meio tom, então, né? Casa 6. Se eu vou avançar 5 para 6, é meio tom. Só que você não vai avançar o dedo para a casa da frente.
Você vai representar essa distância empurrando a corda aqui para cima, ó, fazendo um bend, né? Empurrando, ó, meio tom, tá? Meio tom só, tá? Perfeito? Agora vamos ver esse outro exemplo. Agora entrou mais algumas informações aí. Entrou o R, minúsculo, de release, que é afrouxar, né? Afrouxar. Então nós temos lá o 5B7, agora não é 5B6, é 5B7. Quer dizer que ele vai avançar como se fosse da casa 5 até a casa 7. Um tom. Você tem que empurrar a corda lá em cima, um tom, tá? É lógico que se você estiver usando uma guitarra com uma corda bem leve, fica bem mais fácil você fazer esses movimentos, né? Aqui no violão eu estou usando uma corda média, eu estou conseguindo fazer, mas se for uma corda, por exemplo, uma corda mais dura, né? Vai ficar um pouco difícil você fazer esses movimentos. Esses movimentos são interessantes com corda média para baixo, média, leve, extra leve, né? Você ter esses movimentos aqui, tá ok? Fica mais fácil. Nunca é impossível fazer com corda pesada, mas fica mais duro, né? Mais difícil. Então, B7 seria o quê? Movimentar toda essa distância aqui, ó, um tom, de 5 para 7. Então, eu vou empurrar lá em cima, ó. Um bend bem grande. Empurrar, ó. Tá? E o que significa o R, Elise? É afrouxar, é soltar. Aí ele está dizendo que tem que soltar no 5, ou seja, voltar para casa 5 de novo. Então, eu vou subir e descer. Então, ó. O bend seria... E o bend com release seria... Né? Que ele volta, né? Então fica... Tá? Seria isso. Okay? Agora, lógico, tem que imaginar que todos esses efeitos juntos numa melodia vai dar, né? É diferente de se fazer separado. Né? Vai dar um efeito aí melhor. Mas vamos avançar. Algumas edições, como eu disse, pode ser edições gráficas, aparecem essas setas, uma seta curva apontando para cima. Quando ela é um tom cheio, vai aparecer uma seta escrito full em cima, que é do full band, né? Uma curva cheia, um tom. E quando ela está mostrando que está descendo, esse descendo significa que é o R, que é o release. Então pode aparecer 5B7 e R5, ou pode aparecer o 5 full band assim, ó, com release, né? Sem o B, sem o R, sem número nenhum. Só o 5 e as setas. Que significa ali que eu vou subir para o 7, que é full band, então eu vou subir um tom, e vou voltar para ela mesmo, o 5. Está dizendo para voltar, não está dizendo número nenhum ali, para voltar para ela mesmo, 5. Release 5. Então é a mesma escrita com símbolos diferentes. Ok? Mas normalmente o pessoal usa a nomenclatura 5B7 e R5, tá bom? É o padrão. Vamos então agora ver o vibrato. O vibrato significa o quê? Vibrato, vibrar, tremer, né? Tremer. Eu digo que esse vibrato seria igual você fazer o bend, né? O bend e o release várias vezes juntos, né? Várias vezes, seria tremer várias vezes. Então, por exemplo, ali, o primeiro número 3 está na terceira corda, ó. Terceira corda, casa 3. Aí ele está com um tio. O tio é o símbolo do vibrato, né? Tremer, o símbolo do tio. Em alguns também usam a letra V de vibrato, mas a maioria dos lugares aparece o tio. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Vai vibrar o dedo, tá? Aí eu coloquei também, que às vezes aparece um monte de tio, né? Que seria fazer várias vezes, né? E aí voltamos àquela questão que eu disse no início. A dificuldade de você interpretar a tablatura, porque se aparece lá 3 vibrato, mas quanto tempo eu tenho que vibrar o dedo? Não tem essa noção. Diferente da partitura musical que vem com essa informação do tempo de duração de cada nota e de cada efeito. Aqui não tem, na tablatura não tem. Então é necessário que você conheça a música que você está tocando. Lógico que não é só ouvir uma vez, você vai ter que ouvir várias vezes para você realmente entender ali a melodia, o que o intérprete, né, no caso o compositor, né, quis dizer com aquilo, para você interpretar de sua forma, e aí você fazer esse vibrato do tamanho mais ou menos próximo do que o compositor fez na original. Então vai da sua interpretação, mais uma vez falando. A dificuldade de tablatura está aí, né? Como você vai interpretar esse símbolo,
né? Então, por isso que eu digo que tablatura é um rascunho. É porque é mais para você lembrar que tem um efeito ali. Ó, tem um vibrato ali. Bom, como é que é esse vibrato? Você tem que conhecer a música. Se você não conhecer a música, talvez você tenha um pouco de dificuldade de reproduzi-la exatamente como original. Então, por isso que tem que ouvir bastante a música para conhecer. Outra forma de representar o vibrato é desse jeito, colocar o número e em cima lá da tablatura colocar umas minhoquinhas lá, umas ondinhas, né? Também representa vibrato, tá? Então, mas o mais usual é o tio, embora tenha essa outra forma também, que você pode encontrar por aí, tá bom? Eu gosto de colocar as variações para facilitar, né? Porque de repente você vai num lugar e fala, ih, não tá aparecendo nada do que ele falou para mim que era vibrato. Então, na verdade, é porque existem variações de símbolos que representam o mesmo efeito, a mesma técnica, tá bom? Então, tem que estar atento a isso. Por isso que é bom conhecer todas as formas de se escrever aquele mesmo símbolo, tá bom? Avancemos. Aqui nós temos então o hammer-on, que significa martelar. Veja que o símbolo dele é o H minúsculo, todos os símbolos são minúsculos, perceberam, né? Guarda isso também, todos os símbolos das técnicas aí que estão sendo usadas aparecem com a letra minúscula. E tem ali o ligado lá, já o símbolo do ligado, que significa que você tem que executar esses números juntos. Então pode aparecer assim, ó, com H entre os números, ou pode aparecer simplesmente com essa curva em cima ligado. Mas significa martelar. Vai ter que executar ele martelando. Então como seria isso? O primeiro exemplo ali da tablatura está na corda 1, né? Corda 1, solta, 0. Solta, e depois a casa 1. Então você vai fazer vai tocar com a mão direita, o 0, e martelar com o dedo 1. Então vai ficar isso aqui, ó. Taran, taran, 0, 1. Depois eu coloquei novamente outro hammer-on, só que agora com ligados, que o meu efeito é o mesmo, só que na corda 2. Corda 2, casa 3, e depois na casa 5, certo? Aí eu vou fazer com esse dedo e com esse, ou com esse terceiro dedo, né? Vamos deixar melhor. Vai ser isso aqui, ó. Vai tocar o 3 e martelar com 5, ó. Taran, 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 né? É o hammer-on, né? Ok? Perfeito. Tranquilo? Vamos avançar. Agora chegamos no pull-off, né? Pull-off, que é soltar. E o símbolo é o P minúsculo, ou P e o de off, né? Pull-off, P-O, ou o símbolo do ligado. Agora, percebam que o pull-off praticamente é a mesma coisa que o hammer-on. Só que o hammer-on ele vai sempre do grave para o agudo. Do grave para o agudo. Ó. Né? Do grave para o agudo. Agora, o pull-off é o contrário. É do grave, do agudo para o grave. Do agudo para o grave. Então, aí no nosso exemplo, tem ali o 3P0. Até coloquei o 3P0 de propósito para vocês verem que poderia ser 3PO, né? Para não confundir ali, ó. Mas lembrando que não poderia ser o O, porque o O tem que ser minúsculo, não pode ser tão grande assim, né? Maiúsculo, né? Porque todos os símbolos de nome técnicos de tablatura são letras minúsculas. Então, se fosse um O ali, teria que ser pequenininha, bolinha pequena. 3PO0. 3PO0. Mas no caso está marcado só o P, 3P0. Significa o quê? Que eu estou na casa 3, de que corda? Corda 1, primeira corda. Casa 3 e vou para a casa 0. Né? Então eu vou tocar aqui, ó, 3, 0, solto, toque e solto. 3, 0. Outro exemplo de pull-off, ali já na corda 5, ó. Corda 5 na casa 5 para a casa 3. Casa 5 para a casa 3. Do agudo para o grave. Do agudo para o grave. Então, ó, você pode fazer tanto assim, né? Pode fazer assim, né? Ó, você vai tocar aqui, ó.
né? Taram, taram. Isso é o martelar, né? O soltar, aqui soltando agora, que é o contrário. Então nós temos o hammer-on, do agudo, do grave para o agudo, e temos o pull-off, do agudo para o grave, tá? Que é o famoso martelar aí, tá? Ok? Essa é uma técnica. Vamos ver outra aqui agora. Agora nós temos aqui o taping, né? Ou tape, que também é martelar, só que martelar com a mão direita agora, tá? E o símbolo dele é T minúsculo, letra T minúsculo. Bom, nós vamos ter a tablatura. Aí repara que a tablatura eu coloquei uma linha grossa, uma linha fininha e 2 pontinhos, né? Eu roubei isso aí lá da partitura musical, que isso aí, esse símbolo, quando aparece no começo né, da tablatura e no fim da tablatura, significa uma repetição, símbolo de repetição. Significa que você vai tocar uma vez, quando chegar lá no fim, que tem aqueles 2 pontos lá, barrinha, barra grossa, você tem que voltar para primeiros 2 pontinhos que você encontrar na sequência aí, no caso aí no início, tá bom? Você volta lá, ele tem que repetir. Aí nós vamos ter os primeiros conjuntos de números ali, ó, na vertical, que tá ali, cordinha, casa 2, ó, 2, fininho, depois corda 2, terceira casa, casa 3, segunda casa, ó, casa 4, 0, e a corda 5, corda 6 não tem número, então não vai tocar essas duas cordas, correto? Só as 4 primeiras. Que símbolo que é esse? Você percebeu, ó, 2, 2 e 3 vai formar o acorde de Ré maior. Então aí nós já temos um acorde de Ré maior. A tablatura, ela te dá essa... Quando você bate o olho, você não sabe o que é, você vai ter que vir aqui e falar, bom, corda 2, né? Casa 2, casa 3, casa 2. Opa, deixa eu ver aqui. 2, 3. Opa, isso aqui lembra um acorde de Ré, é um acorde de Ré maior. Então você acaba montando. Então você veja que a tablatura é realmente um rascunho, é uma receita que você vai, mais para você estudar, né? Você está estudando ali o solo, a melodia, né? A harmonia, enfim, que você está estudando. E você vai construindo ali, vendo a melhor posição dos dedos e como pode ser feito. Por isso que é diferente de uma partitura ou mesmo dos diagramas de acordes. Você não dá para bater o olho e já ir fazendo. Você tem que ir estudando. Aqui, tá, montei. Acorde de Ré maior, ok? E aí, essa batida significa que você tem que fazer uma batida só, né? Uma batida. Ou pode ser uma puxada, tudo junto. Uma batida, uma puxada. Aí na sequência vem lá, primeira corda, 5T. 5T. 5 seria a casa 5, e o T, a técnica taping. Quem vai fazer essa técnica taping, né? Não é a mão esquerda, né? É a mão direita. Então você vai vir com a mão direita aqui, ó. Em vez de tocar aqui na boca, você vai vir com ela aqui. Casa 5, T. Dá um tapa. Taping, que eu falo tapa, mas taping, né? Taping. Dá um tapa e tipo um release, né? Dá um toque para baixo aqui, ó, voltando a corda. Então fica junto, né? Tapa para baixo a corda. Um release. Tipo um release, né? Ok? 5T. Depois temos o 7T. Casa 7, T. Né? Depois temos um 5T de novo. E depois temos novamente esse acorde de Ré. Né? Pode ser uma puxada. Então ficaria como? Ficaria. Ó. Tá? Seria Ré e bater esse tape aqui. Ok? Seria isso. Taping. Taping seria mais ou menos isso. Existe uma variação aí do taping e uma evolução da técnica aí que você vai desenvolvendo com a mão direita e a mão esquerda simultaneamente aqui. Mas eu não vou complicar muito nessa parte desse vídeo, então exigiria um certo treino, uma certa técnica, recursos, né, de técnica,
que ao longo, acredito que na sua carreira aí você vai desenvolver e você vai avançando aí no estudo. Porque a tablatura não tem só isso que eu estou falando, isso aqui é os conhecimentos básicos, bem simples. Existem outras técnicas, outros recursos que você vai poder avançar aí na prática, né, do solinho e tal. Tem coisa bem bacana aí na tablatura. Mas isso aqui é uma ideia, é passar umas noções básicas para você pelo menos entender, quando você pegar um livro, uma edição, entender ali a leitura, né, dessa tablatura, tá bom? Vamos lá. Outra técnica, muting, abafar, né? Ou dead note, né? Dead, sei lá, uma coisa assim em inglês, que eu não sei falar em inglês, como eu já disse, que seria nota morta, né? O símbolo dele é um X, né? O X minúsculo. Seria simplesmente abafar, tirar o som da corda. Então, seria o quê? Você está tocando uma corda, que nem ali, ó, um exemplo. Sexta corda, né? Estamos na sexta corda, última corda lá, sexta corda, misão. E aí, quando abafar, você vai segurar, simplesmente colocar o dedo sobre a corda, de maneira que ela não saia som. Fica muda, né? Abafada. Então vai ficar 0, 0, X. 0, 0, X. 0, 0, X. Ok? Seria isso. Agora, repara que a tablatura, ela tem uma tentativa aí, vamos dizer assim, de você simbolizar, de você entender a distância, o tempo de duração de uma nota para outra da seguinte maneira. Perceba que o zero está com uma certa distância do próximo zero. Quer dizer que você vai tocar o zero, vai dar um tempo, depois vai vir o zero, e já em seguida vai abafar. Né? Então vai ficar zero, tempo, zero, abafa. Zero, tempo, zero, abafa. Então é uma forma de você falar assim, vou bater nessa nota, esperar um tempo, para depois bater novamente e fazer isso, aí esperar um tempo. Uma forma de você tentar aí, na sua receitinha do bolo aqui, na tablatura, escrever que tem que ter um espaço de tempo, né? Tudo em seguida, assim, 0, 0, 0, x, né? Tem um tempo, tá? E outra dica aí é da mão direita, né? Como eu fiz aqueles exercícios dedilhados, existem outros exercícios, existem vários exercícios, né? Existe esse do revezamento do indicador e do médio, que quando você vai tocar nessa parte de baixos, né, de baixaria, que é bacana, né? Para você poder revezar aqui, para dar esse efeito que eu fiz aí. E o que seria fazer? Você vai pegar o dedo indicador, bater uma vez, na segunda você bate com esse dedo aqui, anular. Ó, indicador, anular. Indicador, anular. 0, 0, 0, 0. Como tem um abafado aí, ó, então 0, 0, abafa. 0, 0, abafa. 0, 0, abafa. 0, 0, abafa. Tá? Então seria uma forma de tocar aqui. Se você acelerar, vai ficar um negócio, vai ficar mais ou menos assim, ó. Ó. Pode brincar, né? Um dedo só. 0, 0, abafou, 0, 0, abafou, 0, 0, abafou, 0, 0, né? Pode brincar aí, fazer né? Você vai descobrir alguma coisa interessante. Pois bem, então esse é um muting, técnica de abafar. Ele é muito usado em rock, né? Sertanejo também usa, esse abafar cordas aí, né? Só que faz batidão aí, né? Os batidões da vida. Vamos avançar. Repara agora que ainda estamos em muting, mas só que agora apareceu um monte de número aí. E eu coloquei esses monte de números para vocês verem a dificuldade que é você descobrir ali que acorde que é esse, que provavelmente é um acorde. Quando tá todas as notas assim, vários números na vertical, cheio assim, provavelmente é um acorde. Mas se você bater o olho e falar assim, que acorde que é esse? Você não consegue. Né? Não é igual o nosso diagrama, né? Que você bate o olho e já está ali desenhado o acorde. Então aí você tem que fazer a construção, né? Você vai vir aqui, ó.
Olha lá, a primeira cordinha fina está no 3. O segundo está no 3. Então você tem 2 dedos aqui no 3. Depois o outro está no 4. Aqui. A terceira corda no 4. A quarta corda está no 5. Aí tem uma sexta corda, já não tem mais dedo. Já ficou difícil. Lá em cima no 3. Ó. Então o que você faz? Bom, eu tenho a primeira corda no 3, a segunda no 3 e essa 6 no 3. Então aqui, como tem muitas notas na casa 3, você já aproveita e já faz uma pestana. Você já elimina vários dedos. Ó. Um dedo só faz função de 3 ou 4 dedos. Você já ganha dedos aqui sobrando. Ó. Aí você vem aí, bom, aí precisava da corda 4, a casa 4 aqui, né? Casa 4, depois casa 5 e casa 5. Ah, isso aqui é o acorde de Sol maior. Depois você vai estudando, e fala, opa, isso aqui é o Sol maior. Lógico que com o tempo, de tanto você usar, você bate hoje já sabe que é um Sol maior, que é um Dó maior, Ré, né? Enfim. Mas quando você não sabe, você tem que ir tentando descobrir dessa forma. Tá? Então a tablatura tem essa dificuldade. Porque a tablatura, como eu disse, é uma receitinha de bolo, para você ir ali passo a passo. Então aí está dizendo assim, ó, Sol maior, depois novamente a mesma nota, mesmo acorde, Sol maior, e todas as cordas em X, abafado. Então ficou Sol, Sol, bafou. Sol, Sol, bafou. Sol, Sol, bafou. Aí tem ali a sexta corda 3, né? E abafou. Então ficou Sol, começo, né? Sol, Sol, abafou. Sol, Sol, abafou. 3, abafou. Né? Seria isso. Né? Multi, né? Esse é um exemplo, né? Não tem nenhuma... É só para vocês verem que o X representa abafar as cordas. Tá bom? E também é muito usado em estilo reggae. Né? Em reggae você tem a batida do reggae, uma delas é abafada, né? Você abafa esse efeito de tirar a mão e abafar as cordas, né? Você está com a mão tensionada, aí você solta a mão aqui para dar essa quebrada, né? Esse abafar, né? Muito bem. Então, isto aqui é tablatura, né? Como eu falei no começo, eu perguntei o que é tablatura? Aí a resposta, não sei se deu para responder para vocês. Tablatura são esses símbolos, esses sinais. Eu mostrei essa tablatura lá no começo, né, para vocês. E não sei se vocês perceberam que música que é essa, mas olha lá. Agora ficou mais fácil, né? 0, 1, a primeira notas em verticais, 0, 1, 0, 2, 3 seria a montagem do acorde de Dó maior. Ó. Né? Dó maior. Tocado de uma vez só, né? Tocado de uma vez só. Depois vem lá, 1, 1, né? A corda 2, que é esse dedo aqui, ó. Então ficou. Né? Certo? Aí vem o Sol lá, Sol, 0, 0, 0. E aí, se você sabe o dedilhado, o legal é que você pode utilizar aqui, tá vendo? Então você pode fazer uma mistura. Aí vai da sua interpretação dos recursos, né? Então, por exemplo, pode fazer um... Bom, pessoal, é isso que eu tinha que falar hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por acompanhar o vídeo e até a próxima. Valeu, pessoal!